A fartura de restos romanos e a utilização habitual do mármore nas construções e na arte conseguem introduzir uma ideia inconfundivelmente clássica aos estilos como romanos e góticos, uma vez que isso transpassam os Alpes. Só que agora, o princípio do século XV, o impulso por recriar os modelos clássicos do século passado se faz consciente e necessário. Na metade do século XV, conhecido como o Quattrocento, se inicia uma aceleração na sequência de grandes figuras no Renascimento italiano, que terminará durante o século seguinte, em alguns dos gênios que ficaram na história. Nas oficinas de pinturas, os aprendizes são iniciados nos segredos da arte, ao mesmo tempo que liberam os mestres das tarefas mais pesadas, como a mistura de pigmentos ou a preparação das tábuas. Cada cidade acaba desenvolvendo um estilo peculiar e diferente, associado às oficinas que operam nelas, quebrando definitivamente a unidade do estilo internacional que estava fundada na mobilidade das ideias e dos artistas. Nessa atmosfera propícia para qualquer nova contribuição, ainda existem pintores como Fra Angelico, felizmente apegados à ingênua espiritualidade dos artistas medievais, por mais que tenha adquirido conhecimento sobre perspectiva lineal e a distribuição correta das figuras no espaço, que agora se supõe a qualquer pessoa que quer ser artista. Um dos artistas mais admirados no Renascimento italiano é Sandro Botticelli, que recupera para a arte o sinuoso desenho do último gótico, mais adaptado à descrição de um tipo de beleza sugestivamente moderna. Suas obras mais admiradas são as de tema mitológico, como O Nascimento de Vênus ou A Primavera, que decolam um talento nunca superado para recriar uma atmosfera de poético paganismo, graças ao delicioso desenho, à habilidade com a paleta e, sobretudo, ao sensível e equilibrado esquema de composição. Durante o período do Cinquecento, correspondente ao século XVI, terá lugar na Itália uma eclosão artística sem precedentes, desde Atenas de Péricles, que expandirá pouco a pouco o epicentro artístico, desde Florença a Roma. As poderosas cidades italianas competem entre si para conseguir um maior embelezamento e relevo cultural, disputando a atenção dos artistas de maior renome, que pela primeira vez poderão impor suas condições aos poderosos clientes. Sua liberdade de concessão é maior agora do que nunca tinha sido até então, cultivando os criadores mais talentosos em qualquer das três artes, pintura, escultura ou arquitetura, indistintamente com assombrosa facilidade. Tudo isso leva a estender sua consideração social desde o ramo de meros artesãos que trabalham manualmente aos homens de engenho que o fazem com o seu intelecto.
Os arquitetos, por exemplo, são homens agora cultivados em estudos clássicos, que dominam a regra das ordens gregas e as proporções idôneas de colunas ou entablamentos. Donato Bramante, o arquiteto mais influente do momento, tira sua estrutura de toda a ornamentação para marcar os puros valores formais. Seu projeto mais ambicioso, encarregado por Júlio II, foi a nova Basílica de São Pedro em Roma, cuja lenta e desastrosa execução a desviou muito do desenho original de Bramante. A gigante cúpula que deveria coroar a planta de cruz grega do projeto original é desenhada finalmente pelo maior rival do arquiteto, o florentino Michelangelo Buonarroti. Em Veneza se respira uma intensa atividade intelectual, que sem dúvida impressiona o espírito do seu discípulo mais talentoso de nome Leonardo da Vinci. A extraordinária variedade de campos em que este artista acabará colaborando com informações decisivas, desde o estudo das correntes marítimas ou desenhos de máquinas voadoras, o convertem do paradigma do gênio universal. Mas em pintura, Leonardo deixa poucas obras concluídas, devido ao seu caráter bastante inquieto e seu altíssimo nível de autoexigência. Nesse terreno, sua colaboração principal é a técnica do esfumato, que sacrifica a previsão dos contornos das figuras, fundindo-os entre si com as cores do fundo para conseguir uma modelação mais forte das formas. Nos seus retratos, por exemplo, Leonardo se impõe tarefas que vai mais além do mero registro da aparência do modelo, inclusive sua expressão estabelecendo, por exemplo, sutis metáforas visuais entre elementos dos quadros que proporcionam verdadeiras vidas psíquicas aos modelos ou propondo enigmas tão sugestivos como a expressão da Mona Lisa, cuja ambiguidade se baseia no intenso esfumato que aplica nos pontos chaves da expressão do rosto, o contorno dos lábios e a ponta dos olhos. Outra das figuras gigantescas do Renascimento é Michelangelo Buonarroti, formado na oficina de Ghirlandaio, cujo caráter muito acomodado não é muito apreciado pelo seu discípulo, que prefere estudar os modelos clássicos, como no Quattrocento, mas, sobretudo, a anatomia humana dos modelos vivos, inclusive dos mortos, treinando como Leonardo a dimensão dos cadáveres. A mais famosa delas é a que representa a Moisés, construída sobre um irressolúvel paradoxo entre a energia apenas contida, que parece estar a ponto de descolar o vigoroso ancião, posição sedente e aparentemente estática que o mantenha claro no lugar. O Papa Júlio II encomenda também a decoração da abóbada da Capela Sistina, tarefa muito ingrata para o jovem artista, não tanto pela grandiosidade, mas sim por separá-lo de sua verdadeira vocação de escultor. Como escultor, Michelangelo é a figura dominante do Cinquecento e quem sabe também da arte universal, ao ponto de ofuscar a qualquer um dos seus contemporâneos. A última grande obra de Michelangelo, também da escala colossal, é a cúpula da Basílica de São Pedro, que se converte no elemento mais expressivo do projeto primitivo de Bramante, uma vez suprimidas a 4 torres, que deviam finalizar as naves incluídas. O terceiro gigante deste período de muita graça na história da arte é, cronologicamente, Rafael Urbino, discípulo do mestre Perugino, do qual adota suas primeiras obras, a beleza idealizada nas figuras e a clareza das composições simétricas. Em sua evolução posterior, Rafael se converterá no pintor mais completo de sua época, porque sabe interiorizar até assimilar completamente qualquer influência que possa enriquecer seu próprio estilo. Assim, de Leonardo ele recebe o dinamismo de suas composições e a técnica do esfumato, que incorpora suas doces madonas e outras obras religiosas. Na segunda metade do século XVI, as obras realizadas pelos gênios do Cinquecento são contempladas como cismas de perfeição que já não é possível superar, que promove nos jovens artistas um sentimento de frustração, que os impulsa a procurar parcelas da arte ainda inexploradas, por estranhas e inclusive extravagantes que possam parecer.
A reação anticlássica é batizada com o nome de maneirismo, porque os artistas que a provocam antes tentaram pintar à maneira dos gigantes que os precedem, comprovando a seguir o estéril de seu empenho. Entre os maneiristas, ainda encontramos excelentes pintores como Corrédio, dotado de uma graça extraordinária, capaz de conseguir similares efeitos de grandeza em suas figuras, dissolvendo seus contornos no espaço circundante por meio de um imenso esfumato. Deste período da arte, um dos pintores mais comentados hoje é conhecido com o apelido de El Greco, natural da Creta. Acaba se instalando em Toledo, depois de receber na Grécia o impacto da obra de Tintoretto. Algumas das melhores obras de sua juventude, como o Espólio de Cristo, denota dívida contraída com a pintura veneziana e os maneiristas, mas são as obras de Madures, como o Enterro do Conde Orgaz, que alcança sua forma definitiva como um modo de expressão cada vez mais desvinculado do real. Do El Greco nos surpreende especialmente a total liberdade de concessão de muitas de suas obras, cujo subjetivismo chega a ser tão radical que nos custa crer que estas obras também foram apreciadas pela sua clientela espanhola, que também contribuirá significativamente para o enriquecimento do artista. Em suas obras de mais riscos, geralmente povoadas por alongadas e sinuosas figuras, a instabilidade da composição ou alusão real que parece banhar ao cenário, longe de serem artificiais, nos comovem por sua arrebatada sinuosidade. Ao contrário do resto da Itália, Veneza mantém inclusive e acrescenta seu esplendor artístico durante grande parte do século XVI. Se costuma dizer que a atmosfera dos lagos venezianos que difundem os contornos das coisas é responsável pela importância que a cor e a luz que adquirem nas pinturas dos mestres venezianos desde Giovanni Bellini. Seu discípulo Giorgionetti é o verdadeiro iniciador do estilo veneziano. Alcançará seu máximo esplendor na obra de Tiziano, que também se forma na oficina de Bellini, junto a Giorgiani, confundindo às vezes as obras da juventude dos dois discípulos. Tiziano representa em pintura a plenitude da cor, capaz por si só de garantir a solidez de um quadro e restituir seu equilíbrio cada vez que este pareça de um ponto de vista atento somente ao desenho, ao ponto de se perder. A incrível longevidade de Tiziano lhe permite se destacar em gêneros variados da pintura, que vai desde o mitológico, onde decola uma vitalidade de muito consciente paganismo, ao retrato chamado de aparelho de reis, imperadores ou papas. Outro grande colorista, embora em gamas mais frias, que Tiziano é Paolo Veronese, autor de lenços gigantescos de caráter cenográfico,
que adiantam a sensibilidade barroca. Neles se exaltam as glórias de Veneza, ou é narrado episódios mitológicos de caráter religioso com extraordinária solvência. Jacopo Tintoretto é o único artista veneziano que usa o caráter nervoso e o conflito do maneirismo, embora saiba manter um estilo mais sereno em seus excelentes retratos e obras de caráter clássico. Alberto Durero é o pintor e gravador mais destacado da arte alemã, representando a fusão do gótico local a formas renascentistas italianas. Como Leonardo adota uma atitude exigente e analítica aos problemas da arte que é fácil rastrear em suas esplêndidas aquarelas de plantas e animais executadas com precisão científica ou aos seus exaustivos detalhes sobre o contorno da figura humana. A qualidade excepcional de suas gravuras faz que se difunda amplamente na Europa e se copie ainda em vida do autor, embora possivelmente nos cative mais a profundidade psicológica dos seus retratos e autorretratos, desenhado com o rigor característico dos mestres nórdicos, ou suas simples composições religiosas, entre os quais se destaca sua adoração dos magos. Hans Rubian, o jovem chega a superar Durero em alguns de seus retratos, que são verdadeiros prodígios de caracterização e detalhes. Neles, o personagem aparece enroupado com um microcosmos de objetos heterogêneos, de infinita nitidez, que parece continuar nos falando, mas numa clave conceitual de personalidade do modelo, uma vez que concluímos o teste de seu rosto e figura.